Metabolismo secundário em plantas. Continuando o nosso assunto de farmacognosia, nós queremos falar um pouco de como as plantas conseguem produzir compostos fitoquímicos, né, que nós usamos como fármacos. A primeira coisa que nós temos que saber é que um princípio ativo pode ser um conjunto de substâncias que estão presentes na planta, que geralmente é produzido pelo metabolismo secundário. É aquele metabolismo que a planta usa para poder produzir substâncias da sua sobrevivência, da sua defesa, mas o metabolismo primário faz parte da bioquímica natural das plantas. Então, cada substância dessa, presente lá na planta, que pode ser isolada, mas que é produzida principalmente pelo metabolismo secundário, é que vão constituir os princípios ativos, né? Então, a gente tem aí, como a gente já citou em aula, né, a planta beladona, que produz atropina e oceamina, a cafeína produzida pelo café, a morfina pela papoula, né? A cocaína pela Erythrocilium coca, que é a planta de coca, e daí por diante. Então, esses compostos que nós citamos aí, cafeína, cocaína, né, são os alcaloides. A gente falou que a maioria dessas plantas são de distribuição restrita, né? E os alcaloides são essas substâncias representadas aqui, ó, que tem um nitrogênio dentro dos anéis. Então, se a substância tiver pelo menos um nitrogênio dentro do anel, ela é considerada um alcaloide. Como aqui a gente tem aqui no segundo anel o nitrogênio, no quarto anel aqui outro nitrogênio. Então, isso caracteriza a função alcaloide. Isso aqui é o alcaloide chamado reserpina, que está presente na planta chamada Rauwolfia serpentina, apelidada de saponária, né, de serpentária, desculpa, que é essa planta aqui ilustrada na gravura. Então, esses compostos são produzidos para a defesa da planta, através do seu metabolismo secundário, né? O metabolismo primário, a planta produz glicose, vitaminas, aminoácidos, para montar suas proteínas, suas cadeias de proteínas, né? São geralmente relacionados aos nutrientes. Interessante que os lipídios são produzidos pelo metabolismo primário. E a gente viu que alguns lipídios podem ser usados também, né, na produção de medicamentos e cosméticos. Então, no caso dos lipídios, dos carboidratos, né, da glicose, das ceras, compostos que são usados para a sobrevivência da planta, para o seu metabolismo bioquímico de sobrevivência, aí esses são produzidos pelo metabolismo primário. Logo aí à frente nós vamos separar bem isso para não causar nenhuma confusão. Bem, temos outra classe de compostos, né, de princípios ativos, que são chamados de compostos fenólicos. Quando você olha as uvas, né, aqui ó, a uva roxa, quando você olha aí a amora, né, aqui a gente tem o ginkgo biloba. Essas plantas são ricas em compostos fenólicos. Dentre eles, citamos os flavonoides e os taninos, né? Os flavonoides estão presentes em diversas plantas. Alguns autores, né, chamam o grupo inteiro de antocianidinas, que são flavonoides coloridos, como os que tem na uva roxa, na amora preta, né, na Amoros nigra, e os taninos são compostos que estão presentes em diversas plantas, né? No passado a gente usava isso para poder curtir couro de animal para fazer sapato, né? E o amamelis é a planta que mais tem taninos conhecida, né? Então o amamelis é usado em cosmetologia, em cosmética, para produzir aquelas máscaras tônicas, né? Depois que o sujeito faz a limpeza de pele, aí você precisa fechar os poros, então você usa máscaras, né, cosméticos, que têm propriedades tônicas. E geralmente os extratos que se coloca aí são os taninos. Mais à frente, bem lá para frente, nós vamos aprofundar nos efeitos dessas substâncias, né? E a terceira grande classe de princípios ativos que nós temos e as plantas produzem são os terpenos ou os terpenoides. Os terpenoides geralmente formam óleos voláteis. Então, o óleo essencial que a gente extraiu do cravo é um terpenoide, né? Então, o terpenoide, nós temos exemplo aqui, ó, o mental da menta, a cânfora do canfoeiro e o geranial da flor chamada gerânio, que é essa flor vermelha aqui ilustrada ao fundo, né?
são produzidas pelo metabolismo secundário dessas plantas. E esses terpenoides, eles têm a função de atrair insetos para produzir alguns compostos, né, para produzir polinização. E essas essências constituem também os aromas que as plantas têm. Um outro grupo de substâncias são os terpenoides, né, também chamados de esteroides. São hormônios que as plantas produzem e que estão relacionados com a reprodução de insetos também. Essa planta aqui, chamada Digitalis purpurea, ela é rica, ela produz, né, heterosídeos cardiotônicos que pertencem também a esse grande grupo aqui que são os terpenoides. Bom, então toda planta tem dois metabolismos. Que interessante. Nós, seres humanos, nós não sintetizamos vitaminas, aminoácidos, né? Apesar de ser animais, os animais no geral, as suas células não têm uma bioquímica adaptada à síntese de alguns compostos. Então tem alguns aminoácidos que nós não fazemos, não produzimos. Mas as plantas produzem tudo isso. Então as plantas têm um metabolismo primário, que é o responsável pela sua sobrevivência, e aí ela forma as substâncias que são necessárias à sua vida, né? Então inclui aqui carboidrato, como a amida, glicose, proteínas, como tem no feijão, na soja, os lipídios que tem nos óleos fixos, né? Óleo de mamona, óleo de semente de uva, de semente de aboboreira, todas as sementes no geral elas produzem uma certa quantidade de óleo, elas têm esses óleos. Esses óleos são importantes para a sobrevivência da planta. Tipo, quando a semente é plantada, ela ainda está embrionada e ela vai crescer e virar um pequeno arbusto. Então, esse começo aí de desenvolvimento do vegetal, quando a semente brota, ela precisa de nutrientes. E esses nutrientes estão dentro da semente, que é rica em proteína, né, um pouquinho de carboidrato, dependendo da espécie, e sempre vai ter óleo. Esse óleo aqui que a gente está falando é o óleo fixo, né, que pertence ao grupo dos lipídios. Além disso, a planta produz também ácidos nucleicos, DNA, RNA. Agora, o metabolismo secundário são reações bioquímicas que a planta vai produzir durante a sua reprodução ou para se defender de alguma praga, de algum ataque de doença, né? Então, a planta também pode usar isso para regerar energia, para fazer algum processo de reprodução. Mas o metabolismo primário, ele é fixo. Ele sempre vai acontecer na planta. Ele é contínuo, melhor dizendo. Ele é contínuo. Ao passo que o metabolismo secundário, ele é sazonal. Ou seja, a planta, em alguma fase da vida, ela vai ou não produzir esses compostos aqui. Tá certo? Então, em geral, a constituição, a produção de metabólitos secundários, elas são restritas e elas estão relacionadas, né, à defesa, à adaptação da planta frente aos processos reprodutivos. Então, exemplo aqui, né, eu tenho os alcaloides, os taninos, os flavonoides, os terpenoides e outros aí pela frente. São esses compostos que a gente chama de compostos fitoquímicos, saponinas, cumarinas, né? É que nós vamos estudar na nossa farmacognosia aí pela frente. Estamos ensaiando, né, o começo dela falando do metabolismo das plantas. Esse metabolismo primário, né, como a gente falou, ele é fixo, né, ele é contínuo. A planta sempre vai estar produzindo ela e as substâncias desse tipo de metabolismo para a sua sobrevivência e produção de energia. Aí o exemplo que a gente colocou, né, são os carboidratos, as proteínas, os glicerídeos, que são os lipídios, e os ácidos nucleicos, né, DNA e RNA. Agora, o metabolismo secundário, ele não participa do processo de formação do protoplasma da planta, né, da geração de energia, ou seja, não é a bioquímica natural da planta. É como se fosse uma bioquímica especial. Apesar de que algumas vias metabólicas do metabolismo secundário buscou algum composto lá do metabolismo primário. Como assim? A partir da glicose, que é uma fonte de energia que a planta precisa e foi formada no metabolismo primário, eu posso aqui formar os glicosídeos, que são metabólitos secundários. Então, eu vou pegar a glicose lá
da fotossíntese da planta, do metabolismo primário, e usar ela cá no metabolismo secundário. Mas, no geral, o metabolismo secundário ele não é contínuo, ele não é de produção contínua. Muitos mediadores no processo de interação das plantas com o meio ambiente. Então, a planta foi atacada, ela está sob estresse, aí ela ativa o metabolismo secundário. O inseto atacou a planta, um fungo, né, um vírus, uma doença atacou a planta, ou quando a planta, por exemplo, está exposta ao sol, ela vai produzir alguns metabólitos que funcionam como filtro solar, ou a planta precisa atrair um inseto para polinizar a flor, então ela produz um cheiro, né, através das flores, ou a fruta já foi formada, aí ela precisa atrair um animal de sangue quente, um macaco, um humano, para comer a fruta e levar a semente para outro lugar e plantar no outro canto. Você já deve ter visto que a gente às vezes encontra um pé de goiaba, de manga, no meio do mato que ninguém plantou, né? Eu já vi até de limoeiro, alguém plantou, semeou pé de limão, semente de limão, em outro canto que ninguém nunca morou. Então, os pássaros, os animais de sangue quente, né, os animais mamíferos que comem frutas, apreciam frutas, fazem esse papel de semear. Para que eu possa ser atraído por uma fruta, ela tem que ser colorida, cheirosa e saborosa. Então, antes de eu comê-la, provar o gosto, ela me atrai pela cor, pelo cheiro, né? Então, a gente vê que as frutas usam esse recurso. E as plantas cumprem de fazer isso, né? Elas sintetizam flavonoides coloridos, que são chamados de antocianidinas, e que faz com que a gente seja atraído pela cor. Elas produzem os isoprenos, que formam óleos essenciais, que produzem os aromas das essências e que atraem a gente pelo aroma, né? Então, a diversidade estrutural dos grupos de substâncias formadas pelo metabolismo secundário, é vasta. Tipo assim, cada composto, às vezes, cada grupo de composto tem uma cadeia carbônica diferente do outro. Os exemplos, nós estamos falando dele já há muito tempo, né? Ó, saponinas, taninos, flavonoides, alcaloides, glicosinolatos, que são os glicosídeos, pigmentos, ceras, né? Terpenoides, cumarinas e vai embora. A lista é maior do que aquela produzidas pelo metabolismo primário. Você gosta de bioquímica? Se gosta, né? Nós estamos aqui de prato cheio. Se você não gosta, nós vamos adentrar um pouco nessas vias metabólicas. Mas calma, né? Não vamos também fazer só uma decoreba do processo. Nós vamos entender um pouco o processo. Então, vamos olhar essas vias metabólicas ilustradas nesse mapa metabólico aqui. Ele está bem resumido. Olha lá. Eu começo lá em cima com CO2 e água. É a fotossíntese. Isso é uma coisa que nós, animais, não fazemos. As plantas fazem. Elas pegam gás carbônico do ar pelas folhas, elas pegam água pela raiz, recebem luz nas folhas e fazem a fotossíntese. A fotossíntese, né, você começa a sintetizar carboidratos. Então, a planta, através do CO2 e da água, na presença da luz, claro que eu vou ter aqui uma porção de enzimas, ela vai fazer glicose fosforilada. Então, eu faço a glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato depois é convertida, ela recebe outro radical. Primeiro, a planta pode fazer a frutose 6-fosfato, que é um carboidrato de 5 carbonos. Aí ela acetila mais a frutose usando enzimas e produz a glicose 6-fosfato. Aqui é a via metabólica principal para produzir carboidratos. Então, a partir da glicose 6-fosfato, a gente produz amido, celulose, né? Que toda a planta é feita de celulose e ela produz amido para o seu metabólito, né? Para o seu metabolismo de sobrevivência. A raiz da mandioca tem muito amido, da batata doce, os grãos de milho, os grãos de trigo. Então, esses cereais que a gente come aí, né, são ricos em carboidratos por causa desse metabolismo. Só que toda a planta ela faz a glicose e coloca, né, transforma por reações bioquímicas em piruvato. O piruvato é convertido em acetilcoenzima A.
Acetil tem 2 radicais carbônicos, né? A glicose tinha 6. Então, essa via metabólica de transformar a glicose em 6-fosfato até o piruvato é chamada de glicólise. Então, aqui eu estou falando da bioquímica de sobrevivência da planta. Aí o piruvato é convertido em acetil coenzima A, que entra no ciclo de Krebs, e o ciclo de Krebs produz o quê? ATP, elétrons, energia. Então, essa via principal aqui que forma uma coluna vertebral da bioquímica, que a gente estudou lá na bioquímica, um pouquinho na 1, mas principalmente na 2, ela fala, né, dessas vias metabólicas que a gente produz energia. Ok. Agora nós vamos entrar na farmacognosia. Até agora falamos da bioquímica normal da planta. Fotossíntese, glicólise, formação de acetilcoenzima A, entrada no ciclo de Krebs, né, o ciclo do ácido cítrico para a produção de energia ATP. Até agora a planta está sobrevivendo. Beleza? Só que olha que interessante. Vamos começar lá para cima. Quando a planta faz frutose 6-fosfato pela biossíntese, pela fotossíntese, ela pode produzir sacarose, que é o açúcar da cana, da beterraba, por exemplo, e através da sacarose ela pode produzir os outros polissacarídeos, amido, né? Uai, mas você está falando que o amido é da sobrevivência da planta? Pois é, como a farmacognosia estuda os compostos que as plantas produzem, o amido tem interesse, né? A indústria tem interesse por ele. É daí que a gente tira o polvilho, é daí que a gente explica que comer pão demais engorda, né? E daí por diante. Então, substâncias também de metabolismo primário, nós temos interesse nelas na área da farmácia. Ok, joia. Quando a planta produz glicose 6-fosfato pela via do metabolismo primário, essa glicose 6-fosfato, ela pode constituir vários monossacarídeos, e esses monossacarídeos eles podem entrar na via metabólica de outras substâncias. Por exemplo, ela pode ser transformada, esses monossacarídeos, em glicosídeos. Então, os glicosídeos cardiotônicos, como a de goxina e a de toxina, é um tipo de glicosídeo. Então, é o que eu falei, a planta pega uma parte do metabolismo primário, a glicose, e depois constrói uma cadeia em volta daquilo ali, pelo metabolismo secundário, e produz um heterosídeo, né, ou um glicosídeo cardiotônico. Esse glicosídeo cardiotônico na planta é a defesa dela. Na nossa realidade, nós usamos os glicosídeos como substâncias cardiotônicas para tratar aqueles coitados pacientes que estão com insuficiência cardíaca, né? Então, a digoxina vem daí. Os monossacarídeos também são usados para produzir ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, DNA e RNA são da sobrevivência da planta, né? Mas, às vezes, eu posso usar a planta para poder extrair algumas porções de DNA vegetal para usar como medicamento. Ok, não é uma coisa tão usual, tão importante, eu estou citando porque isso está aqui, né, no metabolismo primário, interfaceando com o secundário da planta. Ótimo, joia. Quando as plantas estão fazendo fotossíntese, estão produzindo frutose e glicose, ela está guardando energia. Quando essa glicose é quebrada em piruvato, acetilcoenzima A e entra no ciclo de Krebs, a célula vegetal está produzindo energia para sobreviver, produzindo ATP, liberando elétrons. Beleza. Só que esses ácidos que são formados no metabolismo, no ciclo de Krebs, eles podem ser convertidos em aminoácidos. Então, os aminoácidos são os precursores das proteínas, né? Aí a planta pega esses ácidos que vão sendo formados no ciclo de Krebs, da cadeia respiratória lá da planta, e transforma ele em aminoácidos. Esses aminoácidos podem formar as proteínas. De repente eu posso, né, extrair proteína de vegetal e usar no medicamento.
A planta vai também produzir os ácidos nucleicos, como eu falei anteriormente, mas principalmente esses aminoácidos, eles podem ser convertidos em glicosinolatos e produzir alcaloides. Então, essa via biosintética aqui de metabólito secundário é chamado de via ou biossíntese dos metabólitos nitrogenados. Então, todas as cadeias fitoquímicas que têm um nitrogênio lá dentro da cadeia são formadas por essa via dos aminoácidos aqui, né? E aí, então, aqui eu formo os glicosinolatos, os alcaloides, como a cocaína, a cafeína, e formamos os glicosídeos cianogênicos. Então, a partir da via metabólica dos aminoácidos, eu posso formar também os glicosídeos cianogênicos, que eles são considerados tóxicos. Você já deve ter ouvido falar que existe um tipo de mandioca, que é chamada de mandioca brava, que se eu pegar ela lá no meio do mato e comer ela, né, ou fazer uma farinha dela e não processar direito, eu posso me intoxicar, né? As folhas do maracujá, apesar de ser usadas como medicamento, eu preciso ter controle da dose, porque algumas variedades de maracujá podem ter heterosídeos cianogênicos, e os heterosídeos cianogênicos, eles formam cianeto, e o cianeto é venenoso, né? Então, a farmacologia também estuda essa porção das plantas que tem uma faceta com a toxicologia, que é importante saber que as plantas podem produzir. Joia? Então, os compostos nitrogenados são produzidos a partir do ciclo de Krebs, que veio do metabolismo primário, dos aminoácidos, que faz parte do metabolismo primário, só que aí a planta pega esses aminoácidos e constrói, biossintetiza, alcaloides, né, e heterosídeos cianogênicos, por exemplo. Né? Vou deixar esses dois aqui de exemplo. Beleza, agora vamos para o lado de cá. O lado de cá é mais embolado, né? Nós vamos desembolar devagarinho. Vamos começar lá por cima. Quando a planta produziu glicose e quebrou até ácido pirúvico, o ácido pirúvico tem 4 carbonos, então, a cada 2 carbonos que a glicose perde, né, a célula pode produzir uns 3 ATPs. Ok. Quando essa quebra da glicose está chegando até um tamanho de piruvato, o piruvato é um precursor bioquímico importante de metabolismo primário. Joia. Mas a planta pode pegar isso aí e transformar em fosfofenol piruvato, produzir substâncias aromáticas, né? Ou a via de substâncias aromáticas pode vir a partir da glicose lá em cima, que é convertida em eritrose 4-fosfato, que por meio das enzimas são convertidas em substâncias aromáticas. Essas substâncias aromáticas, elas podem ser transformadas em flavonoides. Um flavonoide muito importante aí é a quercetina e a apigenina, né? Os flavonoides são compostos muito importantes em farmacologia. Essa via inteira é chamada de via do ácido chiquímico ou via do chiquimato, né? Então eu preciso formar o ácido chiquímico e a partir desse ácido químico eu posso formar substâncias aromáticas, os aromas, mas também, principalmente, os flavonoides. Ok, uma via metabólica super importante, a do ácido químico, que eu posso formar compostos, né, que têm vários anéis aromáticos na cadeia desse composto fitoquímico. Beleza. Nós temos duas outras vias metabólicas que são chamadas, uma de malonil coenzima A e a outra, né, de via do acetato mevalonado. Vamos ver uma por cada vez. A planta produziu frutose pela fotossíntese, foi convertida em glicose. Pela bioquímica de sobrevivência da planta, ela produziu piruvato. O piruvato foi convertido em acetilcoenzima A, ou acetato. O acetato vai entrar no ciclo de Krebs. Mas antes que isso aconteça, a planta pode ligar um radical de ácido malônico no acetato, chamado de malonil coenzima A, e produzir, né, ácidos graxos. Alguns autores falam que podem ser produzidos até flavonoides. Então, uma das vias da produção de ácidos graxos, que vão ser convertidos em policetídeos e graxas,
é através do malonil, da via do malonil com a enzima A. Alguns autores chamam isso de via do acetato malonato. Uma outra divisão dessa via é quando a planta produz acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A, através de reações bioquímicas, né, enzimáticas, é transformado em ácido mevalônico, que, por sua vez, é convertido em isoprenóides. Os isoprenóides são precursores da formação, né, também de borracha, né, compostos, aquelas plantas que na seiva dela, ela solta uma secreção, e essa secreção, essa seiva, quando fica sólida, ela fica borrachenta, né, então aquilo é borracha. E também esses isoprenóides, eles podem ser convertidos em óleos essenciais, em essências. Essa via aqui de baixo, que é a última que a gente está falando, é a via do acetato mevalonato. Então, eu tenho via do acetato malonato e via do acetato mevalonato. Por que chama acetato? Porque o acetil, coenzima A, tem 2 radicais de carbono. Aí, quando esses radicais de carbono são regenerados, né, ele se transforma em radical acetil, que é do ácido acético, que é do acetato de sódio e daí por diante. Então, basicamente, marcado em amarelos aqui, nós temos 4 grandes vias importantes para a produção da grande maioria desses compostos fitoquímicos. Né? Eu vou dar uma gravura para vocês que ilustra essa cópia aqui, dessa via, né, que a gente precisa conhecer um pouco mais de perto. Nós vamos adentrar mais para dentro, né? Estou sendo redundante, nós vamos adentrar nessas 4 vias para a gente poder compreender mais um pouco sobre essa bioquímica das plantas. Vamos lá. Então, quando eu pego, olha que interessante, a via do acetato malonato é quando eu pego aqui, ó, isso aqui é o radical acetil e esse aqui é o radical malonato que vem do ácido malônico, né? Ele tem 3 carbonos. Quando as enzimas colam um composto desse no outro, aqui mostra a reação acontecer. Reação de adição, né? Através de várias enzimas, de reações enzimáticas, essas setas aqui quer ilustrar isso, a gente constrói esse composto aqui que tem 6 carbonos. Ok, né? Esse composto de 6 carbonos pode polimerizar com outro composto de 6 carbonos e no final você tem uma cadeia longa que é do ácido esteárico. O ácido esteárico, ele faz parte dos lipídios que a planta produz, né? Então, quando a gente encontra alguma gordura vegetal, ela tem esse ácido esteárico na sua composição. Dá um exemplo para mim de gordura vegetal pronta que não é margarina, professor. Pois é, né? Você já deve ter ouvido falar em manteigas vegetais. Manteiga de karité, manteiga de cacau. Essas manteigas têm lipídios ricos em ácido esteárico, que é de cadeia reta, comprida desse tamanho aí. Então a planta vai condensando aqui, ó, um acetil com um malonil. Aí depois pega um composto formado, reage com outro dele. E a cadeia vai incompridando, né, como diz o interior. Ela vai crescendo dos dois lados. Esse ácido esteárico pode ser reduzido, formar uma dupla ligação aqui, e formar o ácido linoleico. Né? O ácido linoleico, aqui ó, tem 2 duplas ligações, está presente nos óleos vegetais, como da oliva, né? Do azeite de oliva, por exemplo. Tá? Eu tenho 18 carbonos, ponto 2, com 2 duplas. Né? Então, isso faz parte do metabolismo até primário da planta. Né? A planta pode guardar esses ácidos graxos aqui para sua sobrevivência. Né? Você pega uma semente, uma fruta de azeitona, e esfrega ela na mão, ou come ela assim, e tira o caroço, você vê que a sua mão fica toda engordurada. Né? Então, realmente, a produção desses ácidos oleico, que é o que tem uma dupla ligação só aqui, e o linoleico, que tem 2, né? É um ácido ômega 6, é muito grande. E aí, então, a gente vê de como é que a planta constrói uma cadeia tão longa a partir de gás carbônico e água, quando ela produz o radical acetato e o radical malonato. Né? Então, essa via é super importante. Aqui a gente quer mostrar que esses ácidos graxos eles podem ser convertidos em poliácidos
policetilênicos, né, que você consegue formar até tripla ligação aqui, que é uma coisa rara de acontecer, porque esses carbonos vão ficar insaturados, né, e isso vai fazer com que algumas enzimas construam anéis laterais na cadeia desses ácidos. Aí eu posso formar aqui, né, um ácido chamado de fenilheptarina, o óxido cartina, que são a ciclização dessas cadeias laterais. Então, não são todas as plantas que conseguem fazer esse tipo de reação aqui, né? Mas a gente já observou isso presente em diversos tipos de plantas. São reações mais raras de acontecer. Aí, a partir desses anéis, quando a planta forma um anel desse, né, vamos ver aqui de perto como é que ela faz para construir um anel desse. Olha só, eu tenho uma acetilcoenzima A, tá? Com 2 radicais aqui de carbono, que vem do metabolismo da glicose. Eu faço outra ligação com a molanilcoenzima A, e depois umas enzimas específicas pega o lado lateral da cadeia e enrola ele por cima. Então imagina, ó, eu construí essa cadeia toda aqui, ó, comprida. Agora eu peguei alguns pedaços dela e enrolei aqui em cima. É isso que aconteceu aqui, ó. E isso vai fazer a planta, vai dar condição para a planta produzir compostos aromáticos, que tem esses anéis. Um anel vai formar aqui, 2 anéis, 3 anéis. Então, esse composto formado aqui, por exemplo, é uma cadeia, né? Esses pretinhos estão mostrando aqui os carbonos que foram ajuntados um com o outro nessa forma cíclica, né? Aqui a planta vai perder água, aqui, ó. Vou tirar a hidroxila, terceira, né? E aí o que acontece? Eu formo um composto desculpa, eu formo um composto que tem 2, 3 anéis, né? Então, assim a planta produz moléculas que têm esses anéis, que a gente chama de compostos aromáticos. Não é que eles têm cheiro, né? É porque tem anéis benzênicos. Esse composto aromático aqui, por exemplo, ó, finalizando, é uma antraquinona. Então, algumas plantas podem hidroxilar de forma alternada, né? O que é alternado? Oxigênio aqui, aqui não, aqui é uma carbonila, aqui não, aqui outra hidroxila. Esse composto aqui é uma antraquinona que está presente, por exemplo, na babosa, e quando a gente ingere a babosa, ela pode dar um pouco de diarreia nas pessoas, né? Então, as antraquinonas são compostos usados como laxante. Então, a gente está demonstrando que a partir das cadeias de ácidos graxos, as plantas podem fazer uma ciclização dela. O que é? O que ela tem que ter para conseguir fazer uma reação tão complexa assim? Enzimas específicas. Quem pegou a lateral da cadeia, enrolou em cima dela mesma e começou a fazer essas reações, são enzimas específicas. E o detalhe é que tudo começou a partir de 2 carbonos, né? Então essa via ela é super importante. A via do acetato malonato, né, forma substâncias de cadeia linear, raramente um anel, isso pode acontecer, mas eu posso ter aqui, por exemplo, esse composto que é chamado de policetileno, e eu posso formar também compostos fenólicos, né? Compostos fenólicos é quando eu tenho um anel e eu tenho 2 ou 3 hidroxilas nele, né? O fenol é uma cadeia carbônica aromática com uma hidroxila presente. Então, todo composto que tem esse tipo de estrutura são chamados de fenóis, né? Faz parte lá da química orgânica. Então, aqui eu tenho, né, um exemplo, o ácido orcelínico, que é um composto polihidroxilado, aromático, né, que pertence aos grupos fenólicos, por ter essas 3 hidroxilas aqui. Esse composto pode ser usado pela planta para formar outros, dependendo da necessidade que ela tiver para se defender, né? Eu posso chegar aqui a produzir até os famosos taninos. Aí repito, né, novamente as vias, ressaltando as 4. Então eu tenho uma via metabólica dos compostos nitrogenados, onde eu formo principalmente alcaloides. Eu tenho a via do ácido químico, né, que forma compostos fenólicos, né, os flavonoides principalmente. Eu tenho a via do acetato malonato, que forma os compostos gordurosos lá, né? São as ceras, são os lipídios lá. E eu tenho a via do acetato mevalonato, que eu formo os isoprenóides que estão presentes nas borrachas,
nas resinas, mas principalmente nos óleos essenciais. É claro que aqui eu não coloquei todos os compostos que uma planta é capaz de fazer, né? Senão meu mapa metabólico ia virar uma coisa muito difícil de entender. Ele já está complexo, né? Nós não tentamos aumentar mais do que isso aí. Eu acho que isso aí já é bem suficiente para vocês poderem acompanhar um pouco. É claro que aqui em cima é metabolismo primário, eu posso formar alguns outros compostos, como a gente já colocou anteriormente, de interesse na indústria ou interesse farmacêutico, né? A indústria farmacêutica e as farmácias de manipulação usam muito amido para fazer cápsula. Então a gente precisa do amido que vem do metabolismo primário de plantas, né, de vegetais, de sementes e de alguns troncos, mas principalmente sementes. Aqui a gente quer mostrar uma coisa muito interessante, né? Esse desenho lembra um cachorrinho, um cavalinho, né? Vamos chamar de cavalinho. É o seguinte: a via do acetato malonato vem do ácido malônico com a junção do acetilcoenzima A. Quando a gente faz uma reação desse composto e uma enzima vira ele, ela constrói uma base chamada isopreno, que é essa cadeia aqui que eu chamei ela de cavalinho ou cachorrinho, né? Então o isopreno, que faz parte da borracha, então quando a planta produz látex, seringueira, né? Aquelas árvores grandonas da floresta amazônica, que o pessoal corta no tronco, aí sai um leite, né? Uma secreção branca, igual leite de mamão, e aí aquilo eles recolhem aquele líquido, coloca um anticoagulante, que é o ácido acético, e leva para a indústria de borracha para fazer tudo que a gente usa de borracha, né? Sola de tênis, sapato, luvas descartáveis, camisinhas, né? Preservativo masculino. A gente usa muito essas bases de borracha para colocar na composição de câmara de ar, de alguns pneus, né? Daquelas bolsas para colocar água quente para aliviar a dor dos pacientes, e daí por diante, né? A aplicação da borracha ela é muito ampla, tá? Então, a borracha é feita a partir desse núcleo isoprenoide, que vem do metabolismo, né, de acetato mevalonato. Aí, a partir desses isoprenos, a planta pode usar uma via alternativa, né, uma via paralela, para produzir alguns compostos de bastante interesse, que são esses óleos essenciais, né? Então, através além do acetato, eu posso ter uma variação que é a via do piruvato malonato. E aí a planta vai fazendo essas reações bioquímicas e chega a esse composto aqui, que é um isopreterenil de fosfato, tem 2 radicais fosfatos aqui na cadeia. Esse composto tem um precursor que, se ela polimerizar 2 vezes, um desse com outro desse, 4 vezes, 4 compostos desse, 8 vezes, né, eu posso fazer compostos terpenoides de cadeia pequena, média e moderada. O que é polimerizar? É pegar esse composto e reagir com ele mesmo. Então você tem uma molécula, né, de DPP, que é o nome desse composto aqui, o apelidinho dele, aí você reage com outro dele. São enzimas que vão fazer isso. Aí eu posso construir, então, um terpeno chamado de monoterpeno. Eu posso fazer os diterpenos, os tetraterpenos. Aí coloquei entre parênteses aqui os carotenoides, que são precursores da vitamina A, né, que tem nos vegetais coloridos de amarelo e vermelho, são, né, compostos derivados dessa via alternativa aqui, que é chamada de isopreterenil de fosfato. Aqui a gente está mostrando, né, a regra do isopreno. Então, é uma brincadeirinha que a gente faz, mas para ficar bem didático. Ó, o que o autor fez? Ele olhou esse desenho do isopreno, imaginou que ele lembra um cachorrinho. Aí ele foi e pegou aqui as cadeias dos terpenos, dos óleos essenciais, e demonstrou de quantos compostos isoprenoides esse composto foi formado, de quantas porções do cachorrinho, do isopreno, foi formado. Está aqui destacado em vermelhinho. Então aqui, né, eu tenho os óleos essenciais. Esse monoterpeno aqui de 10 carbonos, né, ele tem 2 unidades de isopreno. Então ele é chamado de terpeno. É o geraniol,
que está presente na flor de gerânio e que dá um aroma a ela, né? Isso aqui é um mentol que está presente nas folhas da menta, do hortelã-pimenta, do hortelã de horta, né? Essas plantas que fazem parte dessa família. Então aqui a gente vai fazer uma espécie de resuminho, que facilita muito. A via do acetato mevalonato, ela ocorre lá no citosol da planta. No citosol e no citoplasma, não dentro de uma organela, né? Deixa eu posicionar aqui o meu apontador. Joia. Agora, alguns autores falam que isso pode ser feito, né, por alguma ativação enzimática, e eu posso, né, atualmente, ele já sabe que a planta pode conseguir fazer polimerização de 6 compostos de isoprenoide, né? E isso pode ter de 5, de 4, de 3, de 2. Alguns autores chamam isso de politerpenos. Já a via do piruvato gliceraldeído fosfato, ela pode acontecer nos plastídeos da planta, naquela parte verdinha que a planta usa para fazer fotossíntese, na folha, no tronco, né? E aí é responsável pela síntese dos monoterpenos. Então aqui a gente só está separando aonde é que esses compostos podem ser formados, em que parte da célula, da célula da folha ou da flor, né? Aonde esses compostos aromáticos são formados. Aqui são os iridóides. Os iridóides são monoterpenos glicosilados, né? Então, o que vai acontecer? Você vai formar um composto aromático a partir de isopreno e depois uma enzima vai lá e coloca uma molécula de glicose nesse composto. Esse tipo de estrutura é chamada de iridóides, né? Também tem aromas e são responsáveis pela defesa, pela atração de insetos, de borboletas, de alguns insetinhos que vão lá nas flores e vão acabar sugando o néctar, mas são atraídos pelo cheiro que esses compostos têm. E a planta vai ganhar que ela vai ser polinizada, né? O inseto ali tentando sugar vai acabar colocando os grãos de pólen das anteras, né? Para que isso possa acontecer o cruzamento na flor. Aqui a gente está ilustrando, né, vários isoprenóides que a gente tem aí na natureza. Tá? Então aqui eu tenho, né, um sesc terpeno, que é um isoprenóide que foi formado a partir de união de 6 terpenos. Então aqui eu tenho o ácido abscítico, né, que é o nome próprio dele. Aqui eu tenho um diterpeno. Então aqui está circulando em azul, né, quando é 2 terpenos, quando é 1 terpeno. E aqui eu tenho o ácido gliberélico, né, que é obtido aí das raízes lá do gengibre, né, que também é um óleo essencial. Essa cadeia é uma cadeia muito complexa, né? Você está vendo que aqui, ó, eu tenho um anel de 6 lados, deixa eu apontar aqui, ó, um anel de 6 lados, e depois foi formada uma ligação lateral aqui, ó. Então, para uma enzima, para uma planta conseguir fazer esse tipo de coisa, ela tem que ter enzimas específicas que só ela tem. Realmente, esse tipo de terpeno aqui, de óleo essencial, vou chamar assim, que está presente no gengibre, né, é realmente único. Planta alguma tem isso aqui em outra espécie. Aqui a gente está colocando, né, os terpenos maiores. Então, isso aqui é um triterpenoide, ilustrando aí os anéis, né, que foram unidos que foram formados a partir das cadeias de isopreno. E aqui embaixo eu tenho um esteroide, um isopreno, que tem uma aparência com os nossos hormônios sexuais, e é exatamente isso. Né? Daqui, ó, esse primeiro anel, segundo, terceiro e esse de 5. Parece com os hormônios, tanto feminino como masculino. Então, a indústria farmacêutica hoje ela extrai esse tipo de composto na planta que tem, para colocar na química farmacêutica, na síntese, e produzir compostos, né, que vão dar origem a hormônios para fazer reposição, anticoncepção e daí por diante. Então a gente pensa, né, que os hormônios hoje não são só extraídos das glândulas animais, como eu coloquei nas primeiras aulas de farmacognosia. Nós temos também origem vegetal. Aqui eu tenho, gente, os isoprenos de cadeia longa, né, não são cíclicas, tá?
E a planta, ela pode produzir essa cadeia policística, né? Então isso aqui é chamado de polissetídeo, que é uma cadeia reta cheia de duplas. E a partir disso aqui a gente pode construir cadeias cíclicas, né? Cadeias com anel. Então, algumas enzimas vão fazer essa transformação até dobrar essas cadeias e construir esses anéis. Então, aqui a gente está mostrando o anel ainda aberto e aqui fechado, para mostrar como que a planta consegue construir esses anéis de 6 lados. Então, ela vai pegar aqui 6 carbonos, uma enzima específica, vai rodar com eles aqui e vai fazer a ligação. Tá? Então, aqui embaixo a gente tem, né, a molécula de esqualeno, que está dobrada, e aqui eu tenho, né, o cicloartenol, que é um esqualeno fechado, que é um esteroide. Então, que planta que produz esteroide? Nós temos a amora preta, né, Amoros nigra, nós temos umas variedades de inhame, olha que loucura, e nós temos aí a soja. Então está bem espalhado, né? Mais ou menos, poucas famílias que produz esses isoprenos com cadeias, com núcleos que podem servir para fazer biossíntese de hormônios. Né? Então, isso hoje já é uma menina dos olhos da indústria farmacêutica, né? Cultivar plantas que produzem compostos que vão depois ser convertidos em hormônios, já que a demanda é bem grande. Né? Aqui a gente ilustrou, né, que essa via pode fazer o seguinte: quando a planta produz colesterol, toda semente geralmente tem níveis de colesterol muito baixos, né? Os animais são os que mais acabam produzindo esse colesterol. Ele é importante porque a partir do núcleo comum de colesterol, tanto animal como planta pode produzir hormônios dele. Então, por exemplo, o colesterol pode ser convertido em sapogeninas, saponinas, tá? Que algumas plantas têm, né? Eu já contei na aula prática. Quando você pega um extrato de planta e agita na água e dá espuma, porque tem saponina. Nós vamos ver que as saponinas têm aplicação terapêutica interessante. O colesterol na planta pode ser formado em fitoequidizonas, que tem um pouco de propriedade anti-inflamatória, e pode ser transformada, aqui é alcaloides, né? Está errado aqui, alcaloides de 27 carbonos. Alguns alcaloides de cadeia grande podem ser usados no núcleo comum do colesterol. Mas o colesterol pode formar cicloartenol e as plantas podem transformar eles em esteroides. Então, planta produz esteroide. E aí a gente retira esses esteroides e pode usar como precursores ou pequenas transformações químicas no redor daqueles anéis, dos 4 anéis, né, para produzir algum hormônio de interesse farmacêutico. O colesterol também pode ser convertido em esteroides, como a gente falou, de 21 carbonos, são cadeias um pouco menores, e esses esteroides podem produzir cardenolídeos, que são heterosídeos cardiotônicos, para aumentar a atividade cardíaca, mas alguns animais podem produzir também o bufadienolídeo, que é um tipo de cardiotônico, mas ele é tóxico. Né? Então, você já deve ter ouvido falar que existem algumas variedades de sapos que eles produzem uma secreção na pele, no corpo, uma espécie de baba. E qualquer um que tocar, qualquer animal que tocar e acabar contaminando, né, a boca ou uma ferida, pode morrer por parada cardíaca. Então, os bufadienolídeos são substâncias produzidas em animais, em plantas também, mas principalmente em animais, a partir do metabolismo primário de colesterol. Né? E aí, no caso do animal, isso serve de defesa. Funciona como uma defesa contra, né, a caça. E como é que a humanidade aprendeu isso? Eles observaram, gente, que toda rã, todo sapo que tem uma cor bonita, né, na América Central, nas florestas amazônicas, na Costa Rica, tem umas variedades de sapinhos que não dão a palma da mão, mas eles são coloridos, são vermelhos com preto, são amarelos com preto, verde com preto. Eles aprenderam que essas cores vivas na natureza alertam os predadores que esses animais são venenosos. Aí, com certeza, alguém morreu de acidente. Já estudaram e viram que esses batráquios, né, esses anfíbios, que têm cores vivas, bonitas, geralmente são venenosos. Tem uma rã, uma variedade de rã, que cresce na Costa Rica, que ela tem
tem olhos vermelhos, né? Assim, é muito pequenininha, mas ela é muito diferente daquilo que a gente vê nos sapos, daqui da nossa região, do nosso país. Aqui a gente está mostrando que o ciclo artenol, que veio do colesterol, é um precursor para formar o estigmasterol e também o citosterol. Esses dois compostos finalizados são hormônios. Olha aqui, ó. O núcleo, primeiro anel, segundo anel, terceiro e o quarto anel tem 5 carbonos. Cada ponta dessa é um carbono. Esses dois compostos são hormônios da planta. A planta usa isso para o seu metabolismo reprodutivo. Mas a humanidade percebeu que comendo plantas contendo esses compostos, né, as células animais começaram a fazer conversões para produzir hormônios. Aí foi a descoberta. Opa, esse tipo de composto, então, é chamado de fitoesterol, o nome geral deles. Fitoesteroides. Fito é planta, esteroide é hormônio, hormônio sexual. Então, algumas plantas, que depois nós vamos estudá-las, bem simples, que vocês conhecem com certeza, produzem fitoesteroides. Claro que algumas bem mais. E essas bem mais são usadas pela indústria farmacêutica para produzir hormônios, colocar nos anticoncepcionais, colocar nos medicamentos de reposição hormonal. Né? Eu brinco, mas eu estou falando sério. O consumo aumentou muito. Nos últimos 50 anos, a indústria de hormônio para fazer anticoncepcional cresceu muito. Quem aí tem experiência, trabalha com drogaria, estagiou em drogaria, deve ter visto que a venda de anticoncepcional, nossa, mas está bombando, né? E a indústria farmacêutica precisa buscar essas substâncias em alguma fonte. Ou ela pode ser animal, tirada das glândulas animais, ou pode ser vegetal. A fonte vegetal, você pode plantar a planta. A fonte animal, você vai ter que criar os bichos e retirar a glândula deles. É claro que a indústria usa as duas fontes, mas a fonte vegetal está sendo mais promissora. Aqui, né, eita bioquímica brava, né? Aqui a gente está mostrando, né, de novo, os cardenolídeos. Então, a partir do metabolismo lá do colesterol, a planta pode produzir 2 tipos de cardiotônico, os cardenolídeos e os bufadinolídeos. Você está vendo que o núcleo principal aqui parece com colesterol. Vamos voltar no colesterol? Vamos voltar. Eu acho que eu não tenho uma cadeia de colesterol. Mas a cadeia parece com esses compostos aí, né? Eu só tinha aqui, ó, cicloartenol. Então, a partir dessa molécula que vem do colesterol, a gente faz esses 2 cardiotônicos. Os 2 cardiotônicos, né? Esses 2 cardiotônicos, se forem usados em grande quantidade, morreu de parada cardíaca. Mas se eu usar menos de 1 miligrama disso aqui, eu consigo salvar um paciente que está tendo parada cardíaca, que está tendo insuficiência cardíaca. Os bufadinolídeos também são produzidos em plantas. Qual é a diferença deles? Está aqui, ó, na lactona. A lactona é esse grupo que tem uma carbonila no anel e tem um oxigênio como heteroátomo. Se você olhar aqui, ó, você tem uma figura de 5 lados, um pentágono. E se você olhar aqui, você tem uma figura de 6 lados, é um hexágono. Então, a diferença dos 2 cardiotônicos está nessa ponta, que é o grupo funcional principal tóxico dela. Né? É o grupo toxicofórico. O grupamento toxicofórico, como a gente fala lá em química farmacêutica. E daí? E daí que um é produzido a partir do outro. Os 2 são cardiotônicos, mas os bufadinolídeos são mais tóxicos. Por que recebeu o nome de bufadinolídeo? Porque o primeiro sapo venenoso que a humanidade descobriu foi o sapo da espécie bufo, que é grandão, né, que a gente chama aqui, né, ele é meio parentado do sapo boi, que é um sapo grandão, mas eles perceberam que a baba, né, a secreção babenta desses animais pode conter substâncias tóxicas. E essa substância tóxica é um cardiotônico, que o metabolismo do animal também produz a partir do colesterol. Então, nem tudo é só a planta que faz. Nós produzimos também, como animais, né? Claro.
alguns compostos. Aqui a gente está mostrando, né, que o cicloarterenol ele é o precursor também de outros compostos hormonais, como o campesterol e, né, o bracinolídeo, que é o mais regulador do desenvolvimento aí do bracinteróis. Esses compostos são hormônios nas plantas. Esse monte de seta está querendo dizer que para passar desse composto para esse, eu preciso passar por diversas reações metabólicas. Aqui a gente está mostrando, né, os carotenoides, que são, por exemplo, o licopeno, que tem 8 unidades de isoprenos, são formados a partir do metabolismo do isoprenol, né, do isoprotenenol. Então, é o licopeno, que dá a cor vermelha ao tomate, a pimenta, né, ao pimentão quando está vermelhinho, é um precursor de vitamina A. Então, os carotenoides são precursores de vitamina A. A gente consome eles em alimentos de cores intensas, né, vermelho, geralmente laranjado. A cenoura, a abóbora, né, tem bastante vitamina A, quando ela está bem madurinha e laranjada. Aí eu volto nas vias novamente. Então, a gente sempre vai fazer menção a elas. Aprendam a reconhecer os caminhos e os compostos presentes nessas vias. Claro que principalmente essas 4 que eu marquei de amarelinho. Aqui eu quero falar do metabolismo, né, da via do ácido chiquímico. O ácido chiquímico é um ácido polidroxilado, né, aromático, que tem esse anel aqui, tá? E esse ácido chiquímico, né, ele é precursor da formação de principalmente de taninos. Taninos são aqueles compostos que tem nas plantas que faz o sabor amargar, não, minto, que faz o sabor apertar. Banana, maçã verde, folha de oiti, nem tenta morder, folha de goiaba, goiaba verde, todo fruto verde, caqui, aperta a boca, né? E aquilo é uma proteção da planta contra alguns insetos. Como é que forma o ácido chiquímico? Então a gente pega, né, um açúcar, que é a eritrose, que tem 3 carbonos só, faz a reação, né, com fosfonil piruvato, então vem pela via do ácido pirúvico. A partir de vários passos metabólicos, a gente chega no ácido chiquímico, que é esse ácido aqui. Eu mostrei aqui e estou errado, desculpa, é esse daqui. Ó. O ácido chiquímico tem 6 carbonos, uma dupla no meio. Aqui está a carbonila, que ele é um ácido, e 3 hidroxilas. Então, isso aqui é o ponto de partida para eu formar uma porção de compostos que tem esses anéis, esse anel polidroxilado, com várias hidroxilas nele. Né? Então, a partir dele, eu formo o ácido gálico, que é um precursor de taninos. Eu formo o ácido profênico. Eu formo, a partir do ácido chiquímico, né, o ácido corinaico, que são nomes de ácidos que não são graxos, não são gordurosos, mas são polidroxilados. Todos eles, né, vão ser formados, vão formar principalmente taninos, e alguns deles formam alcaloides. Tá? Então, a partir do ácido chiquímico, que é o precursor principal dessa via, a gente pode formar aminoácidos a partir da fenilalanina. Com esse ácido, a gente pode formar um alcaloide. Né? Então, alguns alcaloides são derivados do metabolismo do ácido químico unido com de aminoácidos. Então, eu preciso de um aminoácido e do ácido químico para formar alguns alcaloides, tipo a cafeína, teobromina, cocaína e daí por diante. Aqui a gente quer mostrar, né, que o ácido químico, depois que une com o aminoácido, forma a fenilalanina, que é um precursor, né, do ácido cinâmico, que dá aquele cheiro da canela, aquele cheirinho gostoso, e o ácido cinâmico pode ser convertido em diversos ácidos, até formar, por exemplo, o ácido cafeico, que está presente no café. Né? Eu posso formar o ácido ferúlico, que agora a gente usa para rejuvenescimento de pele. Eles botam ácido ferúlico em alguns géis, alguns sérums para passar na pele, para diminuir um pouco o envelhecimento. E eu posso formar o ácido sináptico, né, que também é usado em cosmetologia relacionado com as mesmas funções do ácido ferúlico.
né? O ácido ferúlico, inclusive, está até em voga agora, está até na moda. Isso tudo veio do ácido chiquímico. Aqui a gente quer mostrar mais alguns deles, né? Você já deve ter ouvido falar que as árvores, né, o tronco das árvores, são formadas de fibras de celulose. E para essas fibras colar uma na outra, a planta produz uma espécie de cola vegetal que chama lignina. Vou falar como o português está escrito. Mas a pronúncia da palavra, isso vem do francês, é lignina. O G não se pronuncia, né? Mas tudo bem, vamos usar como está aqui. A lignina é uma cola vegetal, vou chamar assim, e é produzida a partir, né, desses ácidos que originaram do ácido chiquímico. Então, a partir do ácido ferúlico, a gente forma compostos reduzidos e depois que são polimerizados até formar esse composto final aqui, que é a lignina, que está presente no tronco das árvores, que dá aquela cor mais amarelada, amarronzada, né, da planta, do tronco das árvores. E mesmo que a planta seja clarinha, né, o tronco sempre é amarelado, na presença de lignina, que vai fazer a espécie de união das fibras de celulose para formar o tronco e suportar o peso da árvore, né, no vento, na chuva e daí por diante. Aqui a gente está mostrando, né, que o álcool coniferílico, que está presente nas plantas do tipo pinheiro, é formado a partir do ácido ferúlico, né? Então, as plantas, através de enzimas específicos, vão fazendo essas pequenas transformações aos poucos até obter o composto final. Professor, você vai me cobrar o nome dessas estruturas e os desenhos dela? Agora não, né? Mas lá pela frente nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Então aqui a gente mostra que o ácido ferúlico ele é um precursor de diversos compostos importantes ao metabolismo secundário da planta, né? Por exemplo, nas cumarinas, as furanocumarinas, as cumarinas são grupos fitoquímicos hoje usados como medicamentos, originário do ácido ferúlico, que por sua vez veio do metabolismo do ácido chiquímico, né? Essa aqui que é a furanocumarina, isso aqui também é uma cumarina. As cumarinas dão também aromas às plantas, mas elas parecem estar relacionadas com a proteção que a planta precisa contra a luz solar, contra a radiação ultravioleta que advém da luz solar. Eita, bioquímica brava, né? A gente assusta com esse monte de estrutura. Joia. Aqui a gente está mostrando, né, a biossíntese mista. Algumas plantas podem usar duas vias metabólicas. Uma que vem do ácido mevalônico, a outra que vem do ácido químico, e construir algumas moléculas específicas. Então, essa ilustração ela quer dizer que a planta pode usar via mista. Ela pode produzir um composto. Aqui o composto é uma flavona, né, é um flavonoide. As flavonas estão presentes nas sementes, soja, por exemplo, né? E elas têm propriedades anti-inflamatórias. Elas são produzidas a partir de vias metabólicas diferentes, mas da junção de duas vias. Tá? Isso pode acontecer em alguns casos. Aí, ó, os flavonoides estão presentes principalmente na soja, né? E hoje em dia essas flavonas elas são usadas para induzir o organismo a continuar a produzir esteroide. Então, a isoflavona de soja é usada como medicamento em mulheres pré e pós-menopáusicas para retomar a produção de esteroide na mulher, e isso pode ajudar a prevenir um monte de doenças, né, como a osteoporose, como as dislipidemias, por exemplo. Né? Você vai falar dessas flavonoides depois especificamente? Claro que vou, né? Aqui eu estou dando uma pincelada. O que você quer com o objetivo dessa aula? Mostrar para vocês como compostos tão diferentes são produzidos pela bioquímica da planta. E interessante que isso tudo aqui na planta serve para alguma relação com defesa ou adequação da reprodução, que de quebra a humanidade aprendeu a extrair, né, e usar isso para prevenir alguma doença ou tratar. Claro que no caso da soja aqui foi o acaso, né? Os chineses foram os primeiros povos que aprenderam a produzir alimento, comida com soja. Não é óleo, eles usam a polpa da soja mesmo, a farinha, como se fosse trigo. Aí faz bolinhos, faz macarrão, né? O trigo
ele foi cultivado primariamente no Oriente Médio, não no Oriente Extremo, né? E ali na região dos assírios, né? Do Oriente Médio, onde hoje ali situa, né, a Arábia Saudita, o Irã, Iraque, lá em cima. Então, provavelmente, né, o Egito, foi daí que surgiu a cultura de trigo, a agricultura de trigo. E os chineses, os japoneses, conheciam soja. Então, é por isso que a soja faz parte da culinária deles, né? Como o trigo também faz parte da nossa. Tipo isso. E aí os chineses ganharam uma vantagem, né? Sem querer, eles acabaram usufruindo da absorção dessas flavonas que tem na soja, e isso acabou trazendo algum benefício terapêutico. Os europeus, quando começaram a fazer grandes viagens, né, de navio, a tentar conquistar novos mundos, foram parar no Oriente, acabou trazendo a soja para a Europa, que acabou vindo para a América e se deu bem por aqui, né? Então o Brasil e os Estados Unidos praticamente sustentam mais da metade da soja que é consumida no mundo. Agora os chineses também estão plantando, mas parece que as variedades que se adaptaram aqui e foram melhoradas, né, no Brasil e nos Estados Unidos, são as mais produtivas do mundo. Aqui, né, as vias metabólicas novamente, aquele mapa metabólico, e aqui eu estou mostrando os ácidos que têm, os aminoácidos, né? Os aminoácidos são produzidos a partir do metabolismo de acetilcoenzima A, como a gente viu anteriormente. Volta lá, aqui, ó, né? Os ácidos graxos são produzidos, né? Os aminoácidos, que por sua vez produzem proteínas, mas produz também compostos nitrogenados, como os alcaloides. Joia, os aminoácidos são usados na biossíntese de proteínas, né? Mas também a planta pode aproveitar isso e produzir compostos, né, que vão entrar na composição de outros precursores. Aqui, ó, aqui eu coloquei alguns aminoácidos, né, mostrando como que essa cadeia de aminoácidos é formada. Né? Aqui eu tenho, né, o aminoácido chamado ornitina. Aqui eu tenho a biossíntese, né? Como é que a ornitina forma, metabolizada para formar um alcaloide, tá? E por reações metabólicas a gente chega, né? Olha aqui, ó, mostrando, ó, que essa porção aqui, né? Isso aqui é uma cadeia de um alcaloide presente nessa planta aqui, que é chamada Spartium juncecum. Então, essa substância, né, é um alcaloide que pode ter 5 ou 6 átomos de carbono. E aí, ó, circulando aqui, em vermelhinho, a gente está colocando qual aminoácido cedeu esse pedaço dessa cadeia. Tá? Então, aqui, ó, a lisina, né, a ornitina foi inovelada, né? A lisina também pode ser inovelada, fazer uma reação desses dois grupamentos aqui, tá? E formar esse anel aqui, né, da nicotina do cigarro. E esse outro anel aqui, ele originou da lisina, tá vendo? Então, 2 aminoácidos foram necessários para formar a nicotina, tá? Aqui também, ok? Então, os alcaloides são primariamente originados de aminoácidos. Então, primeiro a célula precisa fazer glicose, acetilcoenzima A, o nitrogênio. Da onde que o nitrogênio vem na planta? Do solo, então tem que ter adubo com nitrogênio, né? Alguma fonte de nitrogênio. E aí a planta vai construindo os seus aminoácidos, e a partir dos aminoácidos, ela faz proteína, metabolismo primário, sobrevivência. Mas ela faz alcaloides, metabolismo secundário, defesa. Né? E o que o alcaloide faria com o inseto? Mata alguns insetos, mata alguns fungos, algumas pragas, né? Em humanos, eles podem produzir diversos efeitos, como a gente já deu uma pincelada aí, e nós vamos adentrar mais um pouco pela frente, né? Quando estudarmos alcaloides, que vai ser a nossa próxima unidade. Aqui a gente continua mostrando outros aminoácidos e os alcaloides que contribuíram para a produção desse aminoácido, tá? Então a gente circulou aqui para mostrar que esse nitrogênio veio do grupamento amino de um alcaloide que formou isso aqui é a morfina, a famosa morfina da planta Papaver somnífero, né? E isso veio tudo derivado de alcaloides, esses nitrogênios aí.
desculpa, de aminoácidos, né? Esses alcaloides vieram originados de aminoácidos. Então, ó, tem alcaloide derivado do triptofano, da lisina, da ornitina, da fenilalanina, tá? Então, aqui eu colocamos ó, alcaloides derivados do triptofano, né? Então, aqui ó, eu tenho vários alcaloides. O triptofano é um aminoácido, né? Que hoje eles falam que está relacionado com a felicidade, porque o triptofano dá origem à serotonina. Né? Então, as pessoas hoje estão querendo fazer suplementação alimentar de triptofano. E, na verdade, quando você come alguns vegetais, você já está absorvendo né, aminoácido ou triptofano. Aí, mais aminoácidos, diversos aminoácidos, mostrando né, que eles são originários de, diversos alcaloides, mostrando que eles são originários de alguns aminoácidos. Aí, ó, mais aminoácidos, né, cadeias mais alcaloides, cadeias bem complexas, bem grandes, tá? Raumecina, logonina, né? Os nomes dos aminoácidos são maluquinhos. Nós vamos ver depois a nomenclatura. Aqui é a rutina, que é um flavonoide, né? Que a gente usa como anticoagulante. Aqui é a prunazina e aqui a brailina, né? Mostrando aqui esses grupamentos que agora vieram originados né, de metabolismo misto, alguns aminoácidos e outros de grupamentos fenólicos. Aqui a gente está mostrando né, alguns outros compostos que vieram também de metabolismo misto, né, assim, tanto de aminoácidos como de grupamentos aromáticos. Então você vê que a planta consegue produzir compostos de cadeias muito complexas. Né? Nós temos hoje diversas plantas que foram descobertas compostos de cadeias bem complexas. Como é que eles descobrem essa cadeia? Através de técnicas de química analítica, né? Cromatografia, espectrometria de infrared, ressonância magnética nuclear, protônica, né? Que você consegue determinar aonde que os nitrogênios estão ligados. Aí depois, por modelos, hoje em dia tem até computadores, computação, que vai desenhando para você as prováveis, através dos resultados lá da química analítica, dos instrumentos, né? Quais são as prováveis estruturas daquele composto analisado. Aqui a gente está também, agora é só ilustração, né? Ilustrando diversos compostos que foram purificados de plantas e com metabolismo misto, né? Que veio do ácido químico, compostos aromáticos com hidroxilas e alguns, volta um pouquinho, e alguns originários de aminoácidos quando você tem esse nitrogênio dentro, são alcaloides. Aí mais exemplos, né? Os nomes que os autores vão batizando, né? Vários deles, só estou mostrando para ilustrar, tá? É importante vocês saberem que isso tudo existe. Olha a quantidade de compostos, né? Daqui para frente são só ilustrações. Deixa eu ver se tem alguma aqui que a gente usa atualmente até como um medicamento bem conhecido. Ainda não chegou eles ainda, né? Piperitona. Aqui eu tenho, o que mais eu tenho aqui? O ácido gardenosídico, não, nenhum tão conhecido de vocês. Citarantina, ciclotropeolina, sindirina, citizina, cocaína. Opa, a cocaína está aqui. É daqui que veio a lidocaína, né? Isso é importante a gente saber. A tetrahidrocannabinol da maconha, né? Hoje estão sendo usados até para doenças autoimunes, é o THC. O THC, vamos dar uma olhada nessa molécula. Olha, ela é polihidroxilada, então ela deve vir do metabolismo do ácido chiquímico, né? Certamente que vem. Aqui eu tenho a venolepina, que é usada em câncer, né? Tratamento de câncer. Aqui eu tenho a talinona, né? Que é usada também em tratamento de câncer. Aqui, não, a citrizina é só um precursor. Aqui eu tenho a canjavlafonona, que é usada como anti-inflamatória, antioxidante. Interessante, gente, alguns flavonoides, que são essas cadeias aqui, ó. Para ser flavonoide, ela tem que ter vários anéis,
Num anel central, ela tem que ter uma carbonila, aqui um carbono, oxigênio, né, C dupla O, e um heteroátomo aqui, um oxigênio dentro do anel. Então, isso é um flavonoide. Os flavonoides, eles são muito investigados porque, além de serem anti-inflamatórios, eles têm uma relação com radicais livres. Eles reduzem a atividade de radicais livres no organismo. E isso tem uma implicação com câncer. Ou seja, se eu reduzir a formação de radicais livres que nós naturalmente fazemos nas nossas células, eu posso aumentar a chance do sujeito de não ter um carcinoma. Né? Então, isso é bastante usado. Isso aqui é a curcumina. Aí, da cúrcuma, do açafrão da terra, aquele pigmento amarelo, é essa cadeia. Né? Então, ela é polihidroxilada, ela vem do metabolismo de ácidos axiquímicos e ela tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Né? Aqui eu tenho a mangostina, da fruta chamada mangostão. Um dia eu vou mostrar para vocês uma gravura delas, né? E aqui o ácido amacárdico, que o pessoal está usando também aí como algumas doenças autoimunes. E aí fecha o metabolismo, né? Então é isso que a gente queria mostrar para vocês.